Diante da primeira dificuldade, ou seja, a perseguição pelo exército de Faraó e o Mar Vermelho à frente, o povo temeu e reclamou com Moisés, demonstrando insegurança e falta de fé. Medo natural de morrer. O que é que fez o Senhor então? O Senhor deu palavras para Moisés, palavras animadoras para Moisés. Vamos ler Êxodo 14, versos 13 até 31. Mas primeiro vamos ler agora quais foram essas palavras, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos analisar um pouco, a nossa lição analisa esse texto desses dois versos. Não tenham medo. O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o mundo. Isaías nos lembra dessa verdade ao declarar que os crentes estão nas mãos de Deus e que ele agirá por eles quando o aceitarem como o seu Senhor. Veja o texto de Isaías, versos 41, capítulo 41, versos 10 e 13. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não fique com medo, eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e digo: Não tenha medo, pois eu te ajudarei. O Senhor toma cada um dos seus filhos pela mão e diz: Não tenham medo, eu ajudarei. Fiquem firmes, ainda diz o texto de Moisés. Fiquem firmes. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque ele agirá. Ainda mais o verso diz assim: Veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Ver significa abrir os olhos. A incredulidade é cega, irmãos. Quando somos incrédulos, nós não vemos o poder de Deus, nós não vemos o amor de Deus. Mas ainda o Senhor lutará por vocês. Isso indica que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. E o Calvário é a prova definitiva disso, dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar vida eterna. Depois até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lutando por eles. Vamos ver isso no verso 25. À frente o Mar Vermelho, na retaguarda o exército do Egito. O que fazer? Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, sigam em frente. Era isso que o Senhor estava falando. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar seco. Mas ainda os versos continuam, versos 17 e 18, o Senhor diz que o faraó continuaria de coração endurecido e que iria atrás. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Veja lá. O Senhor falou: divida o mar e entre, marchem. E agora então, os egípcios vão entrar atrás. Qual era a estratégia do Senhor? Qual era a estratégia do Senhor nessa batalha? Veja o verso 19. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás. Ficou entre o exército de Faraó e o povo de Deus. Ele ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Fazia escuridão para os egípcios e claridade para os hebreus. O anjo do Senhor posicionou-se entre os exércitos, entre os hebreus e o exército do faraó. Mais ainda, então Moisés estendeu a mão sobre o mar.
O Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor dividiu as águas. Essa era a estratégia do Senhor. Diga ao povo que marchem, estenda a mão, e agora eu divido as águas. E os israelitas atravessaram o mar. Veja o verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Mas vejam só, irmãos, agora os egípcios foram atrás. Os egípcios que perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Criou conflito no acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O reconhecimento dos incrédulos, o reconhecimento dos ímpios de que o Senhor lutava por Israel, o reconhecimento tardio da soberania do Senhor, o Deus de Israel. E aí, então, irmãos, o versos 26 a 31 mostra a destruição de Faraó e de seu exército. O mar se fechou, o Senhor fechou o mar e afogou aos egípcios. E veja no verso 26, diz assim: nem ainda um deles ficou. O verso todo diz assim: e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Mas quem foi o ator principal? Quem foi o agente de toda essa batalha? Versos 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Mais uma demonstração inequívoca do poder do Senhor Deus. Mais uma demonstração do cuidado do Senhor Deus com o povo de Israel. A maravilhosa vitória do Senhor, o livramento do seu povo e a destruição do inimigo. Também na volta do Senhor Jesus vai ser assim, irmãos. A salvação dos justificados em Cristo e, após o milênio, a extinção de Satanás e os ímpios. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que a gente possa, nós que agora estamos estudando sobre o livramento dos hebreus, possamos participar ativamente do livramento dos santos, do livramento dos filhos de Deus na segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Possamos participar desse livramento. Por quê? Por que podemos participar desse livramento? Porque o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, já assegurou isso para cada um de nós. Participar do livramento final está assegurado, afiançado pelo Senhor Jesus Cristo. E você pode confiar. Como diz o verso lá, que é o verso para meditar da nossa lição. Não temais, aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos certeza, confiança, certeza no cuidado de Deus e no livramento de Deus, no livramento de cada um de nós pelo Senhor Deus.